Olá! Em 2 de outubro, 156 milhões de eleitores vão às urnas eleger deputados estaduais, federais e senadores que representem seus estados e escolher quem irá governar o país nos próximos 4 anos. Antes do pleito, o processo democrático começa desde a escolha dos candidatos, homologação das candidaturas e a campanha eleitoral. Nesta edição especial, há pouco mais de 20 dias das eleições, vamos te atualizar e trazer as principais informações das candidaturas. Aqui comigo, os jornalistas da casa, Vinícius Pacheco e Tiago Pereira, irão debater entre os temas escolhidos pela nossa produção. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a toda a audiência da Pix TV. Prazer estar aqui conversando contigo, Tiago, mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Prazer, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Começamos falando sobre os assuntos mais recentes. O Tribunal Superior Eleitoral acatou o pedido da coligação Brasil Esperança, formada pelo PT, PSB, PSOL e demais partidos aliados ao ex-presidente Lula, para impedir que o PL utilize imagens da cerimônia de 7 de setembro na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Começo com você, Tiago. Isso pode impactar a campanha? Olha, Marcelo, é uma pena, né, que a gente tenha que discutir isso aqui, que o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente, ex-condenado e ex-presidiário Lula tenha a audácia de entrar com um pedido como esse, porque, ao meu ver, isso só fortalece a candidatura de Jair Bolsonaro. A gente precisa contextualizar um pouquinho essa história do 7 de setembro, os atos são democráticos, né? Não houve nenhum incidente mais grave, pelo menos não que a mídia registrasse, embora a grande mídia certamente tenha tentado buscar algo que possa denegrir, mas certamente não encontraram, e por isso que não encontraram que o Partido dos Trabalhadores tem que entrar com esse pedido, tem que barrar de qualquer forma qualquer ato, né? E o ato é dos brasileiros, o verde e amarelo, recentemente eu comentei aqui no Pix Notícias com você, Marcelo, são as cores do Brasil. O branco, o azul também, né? Nossa bandeira tem lá a ordem e progresso. Então a gente não pode esquecer desse nosso patriotismo. E os brasileiros foram às ruas mostrar o seu ato simbólico ao 7 de setembro, como a gente sempre foi. Claro que a gente teve, embora pouco se falou, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, nós viemos de um pós-pandemia. Embora no passado já tenha tido, mas foi muito tímido, pelo menos aqui na nossa região, nas cidades, nunca se viu um desfile tão importante. A gente cobriu Florianópolis, quem acompanha a nossa programação sabe, aqui em Garopaba, a nossa repórter, a Clarissa, também mostrou os atos simbólicos civil aqui que ocorreram, em Florianópolis civil e militar, porque as Forças Armadas participaram. E o ato trouxe um número maior de pessoas em quase todos os lugares. E claro, conglomerado a isso, os apoiadores de Bolsonaro em vários lugares do Brasil também aproveitaram esse momento. Ano passado, vários já tinham ido na capital federal demonstrar apoio ao presidente. Que culpa ele tem se a população está querendo vir junto com ele nessa onda de reeleição? Nenhuma. O Vinícius depois vai debater, talvez ele traga algum detalhe diferente do que eu vou trazer aqui, mas os atos que o presidente falou aos seus apoiadores ocorreram fora os atos oficiais, que são aqueles financiados ou bancados pelo governo federal. Me soa estranheza até o ato do ministro Alexandre de Moraes, que ele proibiu até a veiculação dos materiais da TV Brasil, TV pública paga e financiada por dinheiro nosso, dinheiro dos brasileiros. Lembre-se, não existe dinheiro público, existe dinheiro dos pagadores de impostos. Inclusive mandou a TV Brasil retirar do YouTube, e caso ela não retire, que o próprio YouTube cancele os vídeos do nosso ato simbólico ao 7 de setembro. Então vejam vocês a gravidade do que a gente está falando. Será que depois das eleições eles vão mandar ativar de novo esses vídeos? Então quer dizer, quando a gente for pesquisar no Google, daqui a 10, 15, 20 anos, desfile cívico-militar em Brasília de 2022, a gente não vai achar, pelo menos no site oficial da TV Brasil, TV do governo federal.
duas concessões, TV Brasil 1, TV Brasil 2, que era a antiga NBR. Então, olha a gravidade do que a gente está discutindo aqui. Isso não seria uma censura nos dias de hoje, se a gente for comparar os atos da ditadura militar? Então, me soa estranheza esses atos antidemocráticos em cima daquilo que foi democrático. Porque se o presidente, no ver dos ministros, dos juristas, cometeu algum crime, que vai se investigar. Dos discursos que ele falou, daquilo que ele apresentou, embora eu reforce, ele fez depois dos atos oficiais. Vocês acham que ele não tem assessor? Vocês acham que ele não é assessorado? A campanha de comunicação iria deixar ele fazer um ato político num palanque que fosse um palanque que tivesse todo o respeito às Forças Armadas, os aparatos, e os ministros do STF não compareceram, se omitiram, deixaram, porque não é o 7 de setembro normal, é um 7 de setembro diferente, é o 7 de setembro que nós comemoramos 200 anos da independência. Não foram porque se acovardaram ou para justificar agora esse ato que, na minha opinião, totalmente antidemocrático, de querer censurar, cancelar, abolir, tirar do Google, tirar da internet, tirar da rede mundial de computadores, um ato de comemoração aos 200 anos. Inclusive, a gente noticiou aqui, na semana passada, no Pix Notícias, presença de chefes de Estado de todas as nações, porque o Brasil comemorou 200 anos de independência, embora a gente tenha mais de 500 anos de descobrimento. Então, na minha opinião, esse ato, voltando à sua pergunta inicial, Marcelo, essa atitude antidemocrática do ministro Alexandre de Moraes, cabe totalmente ao inverso, em fortalecer ainda mais a campanha de Jair Bolsonaro e criar cada vez mais a polarização, os de direita e os de esquerda, para que eles fiquem nas redes sociais, no Twitter, se gladiando, discutindo sobre as eleições. Enquanto isso, a meu ver, fortalece ainda mais a candidatura de Bolsonaro, a reeleição. Ok, Thiago. Vinícius. Então, Marcelo, eu acho que isso parte do princípio que é uma solicitação da coligação Brasil da Esperança. E aí a gente tem que ver os motivos que fizeram a essa coligação fazer essa solicitação. E aí a gente tem que ir neutro para essa discussão. E eu comecei a ler a respeito das solicitações. E aí a gente começa a ver o que foi colocado lá. Um dos principais pontos, e eu fui pontuando e anotando, eles colocam como as das solicitações e alguns dos motivos que esse movimento do 7 de setembro ele teria sido irregular, é a presença de alguns empresários no palco. Esses empresários colocados no texto fazendo parte como uma milícia digital, que são os mesmos empresários que agora estão sendo investigados, que até então não há provas nenhuma. Então, se eles não são condenados, qual o problema deles estarem no palco? Isso é uma das reclamações feitas pela coligação do Brasil, esses empresários estarem no palco. Outra reclamação feita por essa coligação envolve a presença também do ex-ministro Braga Neto, que atualmente é candidato à vice-presidência junto com o Jair Bolsonaro, e a presença do ex-vice-presidente da República, porque atualmente ele está em uma candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul. E aí a gente entra naquela questão, isso por acaso nunca aconteceu? Será que isso é a primeira vez? Pois bem, fica a pergunta, depois a gente entra mais a fundo. Outro ponto colocado, e o Thiago também mencionou com relação à TV Brasil, é com relação à cobertura feita pela TV Brasil, as imagens utilizadas pela TV Brasil. Quem acompanhou, viu o que se passou naquela cobertura, eu convido vocês a assistirem, caso ainda não tenha sido tirado do ar. Vá lá, tire 3 horinhas do seu dia para assistir. Você não vai ver em nenhum momento um discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro. O que você vai ver é desde as 8, 7 horas da manhã, agora eu não me recordo exato o tempo, começa
a se falar sobre o bicentenário da independência nessa transmissão ao vivo, muito bem feita, pela TV Brasil. Não concordo com a TV Brasil, tenho as minhas críticas sobre a existência dela e se ela realmente precisa existir. Mas está lá, fez o seu trabalho, fez a sua prestação de serviço, que era fazer a cobertura do bicentenário do 7 de setembro. Está feito. Por que reclamar? Se não teve discurso, não teve comício durante essa transmissão, qual o problema desse trabalho feito pela TV Brasil? Outra questão colocada sobre o uso do dinheiro público. Aí vem um ponto bem importante. E aí deu aquela pulguinha atrás da orelha, né? Aqui no texto coloca, de início foi notificado que para a declaração do bicentenário da independência, utilizado como comício eleitoral por Jair Bolsonaro, é o que diz a coligação Brasil da Esperança, o governo gastou um valor 247% superior à despesa de 2019 para a organização e montagem do evento, que alcançou a cifra de 3,3 milhões de reais. Aí sim, aí é um ponto importante da gente discutir. Se isso de fato é um motivo que, com uma investigação, se comprove que esse valor foi gasto a mais por questões irregulares, aí sim valia o motivo da gente dizer que, quem sabe, foi utilizado de má fé pelo atual presidente. Mas até então, não foi comprovado nada, não se tem uma investigação, simplesmente se sabe e é comprovado que foi gastado mais. Esse é um ponto que a gente deve sim discutir e levar em consideração. Mas, quando a gente fala que isso poderia estar sendo utilizado como campanha, em nenhum momento, durante o desfile, o Bolsonaro fez algum discurso durante as eleições, falando de eleições, pedindo voto. Quando ele pediu voto, foi em movimentos separados do desfile, que foi em um trio elétrico, principalmente em Brasília, que foi pago pelo pastor Silas Malafaia. Se isso está certo, está errado, é alvo de investigação também, tem que ver. Se está errado, tem que se cumprir a lei. Se está certo, se está dentro ali dos parâmetros jurídicos, ok. Mas foi pago pelo Silas Malafaia. Se não foi utilizado dinheiro público para esse discurso, para esse pronunciamento do então candidato também, presidente, mas também candidato à reeleição, Bolsonaro, se foi utilizado dinheiro público, está errado. Não, foi utilizado um dinheiro privado do Silas Malafaia, pago de outras formas de arrecadação do Silas. Aí não tem o que a gente reclamar. Foi o Silas que colocou o dinheiro ali, não foi eu. Eu não fui o pagador de impostos que colocou aquele trio lá. Também não paguei o dízimo do Silas Malafaia para ele colocar o trio do Bolsonaro lá. Então, o que a gente tem que se atentar aqui é os motivos que causaram essa investigação e o TSE ter aceito. Eu, particularmente, achei muito fraco os motivos. Se fosse comprovado aqui que esses 3 milhões foram irregulares, que esses 3 milhões foram gastos para só trazer apoiadores de Bolsonaro, e em nenhum momento foi gastado esses 3 milhões para fazer a logística, por exemplo, do então presidente de Portugal, dos então outros presidentes ou representantes políticos, líderes políticos de outros países da língua portuguesa que vieram para cá. Isso também envolve bastante dinheiro também. Tá certo? Tá errado? Não sei, tem que ter uma investigação. E não duvido que depois isso vai virar, como a gente conhece, uma CPI. Bem provável. E se for comprovado algo de errado ali, tem que se cumprir a lei. Mas até então, achei muito fraco esse pedido, mas, embora tenha sido muito fraco esse pedido, não me surpreende em nada o TSE ter aceito. E técnicos das Forças Armadas irão investir em um projeto para conferir em tempo real a totalização dos votos feitas pelo TSE. A medida inédita consiste em levar os militares em sessões eleitorais para tirar fotos do QR Code dos boletins de urna. As imagens serão enviadas ao Comando de Defesa Cibernética do Exército em Brasília,
que fará a contagem paralela dos votos. As Forças Armadas têm o direito de apurar os votos, Tiago? Olha, Marcelo, nessa conjuntura que a gente está, na minha opinião, total. Só antes eu queria fazer algumas observações da fala do colega. 247%, só que a gente tem que observar que nesse ano não é só o 7 de setembro simples, ele está se comemorando 200 anos de independência. Como o Vinícius falou, se é muito, vamos ver o passado, quanto que foi gasto 7 de setembro. Fica aí para a gente trazer no próximo debate. Sobre a TV Brasil, discordo do Vinícius, eu apoio a TV Brasil, a existência dela. Inclusive o atual governo está trabalhando na junção das duas, porque existia a TV Brasil e a NBR, então eles estão fazendo a união das duas. E a digitalização da TV em vários lugares do Brasil que não tem TV digital, a própria TV Brasil é que está financiando para que em um pool de emissoras se possa chegar às principais 5 redes nacionais, incluindo a TV Brasil. Mas é dinheiro do pagador de impostos. Então aí, se alguém discorda de mim, eu respeito a tua opinião, mas discordo nesse ponto. Agora, sobre a participação das Forças Armadas, é claro que isso ia acontecer, né? O presidente Jair Bolsonaro ele vem dessa matiz, ele não poderia pensar diferente. Muito porque, né, o Congresso Nacional impediu o avanço do nosso sistema eleitoral brasileiro, que é um dos mais... Acho que o que grande se fala é um dos sistemas mais rápidos de apuração e quem disse que tem que ser rápido saber o voto? Nos Estados Unidos leva quanto tempo para se chegar no resultado? Né? E tem apuração online também, embora as pesquisas tragam aí que a empresa que faz essa contabilidade tem vínculo aqui na América do Sul, né? Muito próxima aqui de nós, é Venezuela inclusive. A empresa que faz a apuração, não estou dizendo que a empresa que faz o voto lá também é feito pela Justiça Eleitoral americana, norte-americana. Mas a gente tem que lembrar que se pediu que esse processo eleitoral se avançasse uma etapa a mais, que seria o voto impresso, que vendeu-se a fake news de que o eleitor sairia com um papelzinho impresso e facilitaria a compra de votos. Sim, porque se o candidato suborna o eleitor e o eleitor se aceita ser subornado, porque a compra de votos é um crime dos dois lados, a gente criminaliza muitas vezes o candidato, mas se o candidato compra voto é porque tem eleitor que aceita. Ele iria levar o comprovante, exigir que ele levasse o comprovante. E não era isso que estava sendo vendido ou proposto lá no Congresso Nacional. Seria um acoplamento à urna eletrônica, onde após o eleitor já ter feito a confirmação no digital, né? Agora vai ter um tempo a mais, uns 5 dias a mais, confirmasse, iria-se para o segundo processo de impressão daquele voto ali, e o eleitor viria através de um acrílico a impressão daquele voto e ele iria para uma urna lacrada. O eleitor não teria em momento algum, nenhum mesário, ninguém da sessão, acesso a esses bilhetes para a conferência. Ele simplesmente viria essa impressão ocorrer. Posterior a isso, né, o eleitor, o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais poderiam, em algum momento, fazer conferências. Vamos conferir o resultado do boletim da urna X para o número de para os votos de papeizinhos de cada candidato. E aí a gente teria uma transparência no sistema eleitoral. Por quê? Aquele voto impresso que eu como eleitor conferi ali, ele não está dizendo o meu nome. Ele não está dando nenhuma origem quem votou ali, apenas está computando um voto para o Vinícius ou para o Marcelo ou para qualquer candidato que seja, de qualquer partido, de qualquer bandeira. Porque hoje, se você for analisar, e às vezes o eleitor não tem tempo disso, e a imprensa não trabalha isso, ela trabalha ao contrário, ela quer vender o que o grande interesse, os grandes grupos, sejam econômicos, farmacêuticos e por aí vai, não precisa falar, a pandemia mostrou isso, ela defende aquilo que essas oligarquias, esses interesses, esses grandes conglomerados defendem. Os consórcios, que agora tem consórcio de imprensa, né? Antes tinha de transporte coletivo, agora tem de imprensa. Então, eles não permitem que o eleitor faça esse raciocínio, porque você imagina, quem é que aprova as candidaturas, os candidatos? O Tribunal Superior Eleitoral por meio dos seus tribunais regionais. Quem é que organiza a eleição? O Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais.
Quem é que homologa, defere ou indefere, né? Que nós estávamos, hoje é o último dia, né? O Tribunal Superior e os tribunais nos estados. Quem é que organiza a eleição para ela acontecer? Os mesmos tribunais que eu falei. Quem é que apura? Os mesmos tribunais. E se um candidato, um partido, uma coligação, qualquer um da sociedade questiona o voto de uma urna, o voto de um eleitor, o mesmo tribunal é que valida o que ele mesmo fez. Então, como que ele mesmo vai assumir que ele errou? Como que um mesmo tribunal não existe uma hierarquia acima dele para fazer uma validação, uma conferência? Não estou dizendo que há erro, há crime, mas é muito estranho não poder haver uma segunda instância para conferir. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Município de Pescaria Brava, primeira eleição da história, porque era um distrito de Laguna. E nessa primeira eleição da história, numa sessão eleitoral, uma pessoa que já havia falecido teve o voto computado. Houve um erro de conferência, sei lá, do mesário, ou houve uma intenção de alguém que se passou pelaquela pessoa que já havia morrido. E o sistema não havia ainda computado aquele óbito, ou seja, ela deve ter morrido num período próximo ali das eleições, enquanto não havia mais atualização de título eleitoral. E o candidato que perdeu, ele recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral por ter identificado que aquele voto, e o tribunal acatou, porque ele tem que acatar, e se identificou que realmente havia aquele erro. O que o juiz eleitoral da zona de Laguna fez? Cancelou todos os votos daquela urna, que é assim que a lei eleitoral diz. Se há fraude numa sessão ou numa urna, porque uma urna pode ter mais de uma sessão, se cancela todos os votos daquela urna. E o candidato que havia questionado, ele se ferrou, porque a anulação daqueles votos o prejudicou. Então vocês vejam a gravidade, né, de um processo onde apenas um órgão, uma entidade, faz toda a fiscalização do processo eleitoral. Então, nesse contexto que eu trouxe para o nosso telespectador, a nossa audiência que é qualificada, a gente sabe disso, não há outra saída a não ser a possibilidade das Forças Armadas participar, por que não? Eles não vão ali, a força do poder, exigir que se abra um chip, porque o próprio tribunal disse que não tem como. Né? Esse voto não é palpável, ele é eletrônico, ele não existe volatilmente falando, ele é um dado digital. E não há conferência, não há como conferir. Mas também essa questão da apuração e da confirmação de que esses dados são reais só poderia ser feito com o voto impresso, que infelizmente não passou no Congresso Nacional por uma série de fatores, a gente sabe quais. E agora, houve inclusive uma pressão, porque não é só as Forças Armadas que vai participar. Uma série de entidades vão junto com o tribunal validar as eleições deste ano. É isso, Marcelo. E você, Vinícius, acha que as Forças Armadas devem participar da apuração? Então, Marcelo, é aquela questão e é o que a gente acredita que vai ser. Ela deve participar e não interferir. É assim que a gente acredita que vai ser, é assim que a gente tem visto as conversas. Então, se não vai interferir, vai participar, a gente acredita que vai colaborar. Se veio ali para colaborar, é válido. Aí vem aquela questão, o quanto que isso vai envolver de dinheiro público? Aí a gente tem vários pontos a se colocar aqui. Será que é para se economizar quando se fala em democracia? A gente tem que colocar esses pontos. Se for gasto realmente dinheiro desnecessariamente, dinheiro público para fazer esse novo cálculo, mas calma aí, não é um novo cálculo, é só uma participação. Ninguém está falando aqui que o TSE vai fazer um cálculo e as Forças Armadas vão fazer outro cálculo. Não, é uma participação. Então, o que se considera é que não vai ter um excesso de gasto, que vai ter uma participação. O que eu fico realmente em dúvida é o resultado que isso vai ter. Se realmente isso vai ter um retorno. Afinal de contas, o cálculo, até então, que eu tenho entendido, vai ser o cálculo passado pelo próprio TSE.
Então, o número que basicamente as Forças Armadas vão ter, pelo que eu li a respeito, é que o próprio TSE vai passar. De fato, essa questão envolve vários pontos. Um deles é o não ter passado o voto impresso, como é dito, que é a conferência daquele voto feito pelo eleitor no momento do voto. Não foi passado, nesse momento não tem como a gente discutir o que era para ter sido discutido lá com os nossos parlamentares, no momento pressionado e pedido. Eu, como eleitor, eu quero. Então, se eu votei em ti, faço o que eu estou pedindo. Se tu tens esse poder, cobre do teu deputado quando tiver essa opção novamente. Agora, no momento, não temos como. Então, o que foi feito aqui, vamos dizer, foi uma certa negociação, eu acredito que podemos dizer dessa forma, para que pelo menos nós tivéssemos uma segunda conferência que, na verdade, ainda não saiu da mão do TSE. Continua na mão do TSE, mas que tem ali um colaborador a mais, alguém a mais pressionando e dizendo, se fazer algo de errado, eu estou aqui. Eu estou aqui, estou vendo que vocês fizeram errado. Mas o número que vai sair dali é o mesmo número que vai sair da urna. Eu acredito que não vai ter muito efeito. Posso estar errado, afinal de contas, é tudo novidade. Então isso foi dito não faz muito tempo. Isso ainda eu acredito que possa vir a ter mudanças. Afinal de contas, daqui a pouco para o Alexandre dar uma canetada e dizer que não quer mais, quem duvida? Ninguém duvida que daqui a pouco ele dá uma canetada e diz que não quer mais a participação das Forças Armadas. Então, até lá eu acho que tem muita água para rolar ainda. A gente tem que ver como que vai ser esse número passado para as Forças Armadas. É o mesmo número? A gente entendeu que é pelo um QR Code. Tá, mas e aí? O que vai ser feito depois? E aí eles vão fazer um cálculo separado? Não, eles vão estar acompanhando na mesma parte que eles fazem os números. Eu acho que está um pouco confuso ainda. Eu tenho essa dificuldade para entender como que vai ser feito esse cálculo e como vai ser feita essa participação. Se de fato for algo que colabore na fiscalização e não tem uma interferência direta, eu acho que é sempre válido. O site SC Pauta divulgou, neste último final de semana, uma pesquisa de intenção de votos ao governo do estado de Santa Catarina. As análises foram feitas pelo Instituto Tulip. Os resultados apresentam Jean Loureiro, do União Brasil, em primeiro lugar com 21,60% das intenções de voto. Seguido por Jorginho Melo, do Partido Liberal, com 18,93%. E na terceira colocação, o governador Carlos Moisés, republicanos, com 18,74%. A margem de erro desta pesquisa é 2,5%. Tecnicamente, os três primeiros candidatos estão empatados, Tiago. Pois é, uma surpresa essa pesquisa que saiu nesse final de semana, porque em outros momentos a gente não tinha o Jean Loureiro com tanta liderança assim. Embora se afastou, mas conseguiu a reeleição da capital do estado. Jean Loureiro praticamente não teve concorrente nas eleições passadas, teve que renunciar ao cargo para agora ingressar a chefe do executivo estadual. A gente sabia, quem conhece política e trabalha nesse meio, entende um pouquinho que ele teria uma força muito grande, embora não seja conhecido na capilaridade do estado como um todo, né? Aqui nós estamos próximos da capital estadual, mas oeste, norte, litoral norte, extremo sul, talvez o nome dele não tenha tanta força assim, né? Essa pesquisa ouviu, como o Marcelo falou, ouviu boa parte aí do eleitorado de toda a região, como deve ser, né? E traz aí um empate, né? A diferença de 2,5%, empata os três bem colocados. O que me chama a atenção também é que o Moisés está aí na terceira colocação, né? Então o Jorginho conseguiu avançar um pouco na pesquisa, né? Eu sempre achei que o Jorginho, de arrancada, já começou muito atrás e era o que a gente esperava, embora seja senador da República, mas falta carisma e nos debates ele não teve um bom desempenho, né? Isso praticamente todos os colunistas políticos do estado conseguem entender. Faltou um pouquinho de preparo ali do Jorginho Melo, mas agora se essa pesquisa traz as realidades, e depois a gente vai
Vinícius vai trazer um pouquinho mais de dados sobre as pesquisas, a gente sempre está com o pé atrás, e eu comento muito lá no Pix Notícias, né, Marcelo, sobre a confiabilidade das pesquisas, porque há pesquisas e há pesquisas, e a gente sabe que tudo depende de onde o entrevistado é, né, que bairro ele mora, que rua que ele mora, tem uma série de fatores que podem trazer esses resultados. Agora eu trago também aqui para o debate a pesquisa da Jovem Pan News Mapa, de uma semana anterior, né, onde o Jorginho está liderando, né? Se a gente for parar para analisar a pesquisa do Tulipa, que o Jorginho aparece segundo, então essas duas pesquisas estão trazendo uma realidade um pouquinho mais próxima, primeiro entre o primeiro e o segundo colocado. No entanto, o Moisés está em segundo, ele sai da terceira posição. E a diferença é maior, porque o Jorginho aparece com 27,7% e o Moisés com 18,8%. E quem está em terceiro? Décio Lima, do PT. E a gente sabe que, assim como lá no Rio Grande do Sul, o eleitor não tem o costume de reeleger candidatos, seja no governo estadual ou que isso replique para os municípios, Santa Catarina tem a cultura de não eleger candidatos de esquerda ao governo do estado. Nós nunca tivemos, o PT nunca teve força aqui, pelo menos, e as outras agremiações de esquerda. O Jean Loureiro, que na pesquisa do Tulipa está em primeiro lugar, né? Aqui nessa pesquisa do Jovem Pan News Mapa de semana passada, ele está em quarto lugar com 10,8%. O Esperidião Amin, o Jorginho Melo e o Jean Loureiro, a gente vai discutir um pouquinho depois, eles estão aí disputando os votos do eleitorado de Jair Bolsonaro. Então, se a gente for parar para analisar essas duas pesquisas, no frigir dos ovos, quem está conseguindo maior apoio dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro é o Jorginho Melo e o Jean Loureiro. Porque o eleitor fiel de Jair Bolsonaro tem todo o histórico do Moisés, que surfou na onda em 2016, 18, né? 18. E logo em seguida, logo que o governo, que assumiu o governo, já trouxe pautas um pouco diferentes e bem destoadas do que o governo federal, que Jair Bolsonaro trazia. Atritos gigantescos com a vice-governadora Daniela Rainer, que agora busca uma vaga ao Congresso Nacional. Então, nessa matemática que os números trazem nessas pesquisas as mais recentes, na minha opinião, quem está conseguindo trazer um pouquinho mais desses votos é o Jorginho Melo e o Jean Loureiro. Em contrapartida, o nosso atual governador que busca a reeleição, Moisés, está ali perdendo mais do que ganhando, porque em um ele está em segundo, o outro ele está em terceiro lugar. E certamente ele fica num meio termo entre os candidatos, porque os candidatos de esquerda vão junto com o Décio Lima, buscar fortalecer a sigla aqui no estado, e o pessoal apoiador do presidente Jair Bolsonaro vai ter bastante dificuldade, inclusive, de achar votos, mas certamente no Moisés não irá votar. Mas ele tem uma força muito grande aqui em Santa Catarina, que é o MDB, né? Que esteve, embora ele não assuma, mas muito junto com o governo, né? Manteve o Paulo Eli na Fazenda, que foi secretário de Fazenda de outros governos, de MDB, inclusive de Eduardo Pinho Moreira, inclusive do próprio, que concorre ao Senado agora, o Raimundo Colombo, né, que teve o Paulo Eli à frente da Fazenda Estadual, que é um cargo extremamente, assim como Casa Civil, a Fazenda é um órgão vital para o governo do Estado. Ele tem essa força, essa capilaridade, o maior partido de Santa Catarina é o MDB, e ele soube muito bem costurar, na minha opinião, esse pleito para conseguir ter o MDB ao seu lado. Disputa acirrada, Vinícius. Então, Marcelo, eu vou trazer aqui o restante dos outros candidatos, os números feitos pelos outros candidatos, ainda nessa pesquisa feita pelo Instituto Tulipa. O Thiago trouxe ali alguns números feitos pela pesquisa da Jovem Pan. Eu vou continuar um pouco a respeito sobre a pesquisa, que traz, então, Jean Loureiro, Jorginho Melo e Moisés na frente, nessa ordem, né? Então, nós temos o Décio Lima em quarto lugar e Esperidião Amin, os dois empatados, ambos com 11,84% das intenções de voto. Bem mais atrás,
nós temos Odair Tramontim, do Partido Novo, com apenas 2,41%, seguido por Jorge Boeira, do PDT, com 1,69%. Esses são os números dos restantes dos candidatos. E aí a gente fala aqui sobre a questão do empate técnico, o que mostra, eu acho que é um consenso que em Santa Catarina, obviamente, eu acho que todos os catarinenses estão sabendo que vão para um segundo turno em Santa Catarina, eu acho que está bem claro isso. A maioria das pesquisas que a gente tem observado, tanto pela Jovem Pan, tivemos há pouco tempo também uma feita em Criciúma, que mostrava, por exemplo, o Amin muito à frente, né? E aí depois eu vou entrar nesse ponto também. Mas o que eu quero colocar aqui é que, na média, o máximo, por exemplo, quando a gente fala um percentual uma margem de erro, uma margem de erro de 2,5%, quer dizer que nessa pesquisa feita por esse instituto, no máximo, Jean alcançaria 24,10% das intenções de voto. No mínimo, 19,10%. Isso é uma margem de erro de 2,5% dos números que o Marcelo já trouxe aqui. O Jorginho faria no máximo 21,43%. Então vamos supor que o Jean faça o mínimo dessa margem de erro e o Jorginho faça o máximo dessa margem de erro. Já passou na frente. De igual forma, nós temos o Moisés. O Moisés, fazendo o máximo da sua margem de erro, alcançaria 21,24%. Também já ultrapassaria, ele poderia estar em 1% nessa margem de erro. Então, assim, o negócio está muito apertado, ainda não tem nada decidido. Vai ser disputado voto a voto. A gente vai entrar em alguns pontos aqui, como a gente falou, sobre a rejeição de cada candidato, sobre os padrinhos políticos que cada candidato desse vai ter. Mas o que eu acho importante aqui a gente falar, e o Thiago já mencionou isso, dessa pesquisa aqui, é a questão de onde será que foi feito. Se essa pesquisa foi feita, de fato, ali na capital, bem provável a gente vai ter, de fato, o Jean na frente. Porque ele saiu com um percentual bem alto lá dentro da grande Florianópolis. Se ele foi feito, por exemplo, aqui em Garopaba, talvez, bem provavelmente a gente vai ter o Moisés mais à frente, porque a gente tem muitos políticos aqui dentro de Garopaba, muitos vereadores, o próprio prefeito de Garopaba trabalhando para o próprio atual governador. E é esse outro ponto que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas então assim, essas pesquisas eleitorais, elas envolvem muitas coisas. Mas o que ela deixa bem claro aqui é que nós temos 3 candidatos bem à frente, que bem provavelmente a gente vai de fato ter segundo turno. O que ainda não está decidido é qual dos 3 vão para esse segundo turno. A gente daqui a pouco volta a dizer, vai discutir sobre o futuro do Amin. A gente tem essa questão do Décio. Eu acho muito difícil, principalmente por um ponto que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, sobre a rejeição que tem ele e que tem o próprio PT dentro de Santa Catarina. Mas o que essa pesquisa tem dito aqui, para mim pelo menos, é o fato de que essas eleições entrou mais um candidato na disputa para o segundo turno. Eu acreditava que estava ali entre Moisés e Jorginho. O Jean se mostrou que ainda pode ser um candidato forte para ir para esse segundo turno. O levantamento realizado pelo Instituto Tulipa, Pesquisas de Mercado e Opinião Pública, que também é o instituto que mede o nível de rejeição dos candidatos. E os resultados apresentaram Carlos Moisés com maior rejeição, com 17,63%. O segundo é o Décio Lima, do PT, com 14,31%. Enquanto o terceiro mais rejeitado aparece o Espiridião Amin, do Progressistas, com 9,95%. Tiago, começo com você. Pois é, Marcelo, olha, esse outro cenário aqui da rejeição, ele é interessante da gente discutir, porque quem está no governo, ele sempre vai ter uma rejeição maior do que aqueles que estão vindo como novo, apresentando uma novidade para o eleitor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar isso, olha o que ele fez, está errado, eu vou trocar.
É muito mais fácil a gente ser pedra do que ser vidraça. Então, olhando para esse copo que é de vidro, o Moisés hoje é vidro, ele é vidraça. E todos os outros vêm com pedras na mão, uns com mais, outros com menos, né? Porque depois tem o segundo turno, aí é que está a pulga atrás da orelha que o Vinícius estava falando ali, aí que vem o segundo turno, a gente sabe que vai ter, não tem como fugir. E aí, se eu vou massacrar agora o Moisés e ele vai para o segundo turno? Eu perdi a chance de me apadrinhar, ou apoiá-lo, transferir os meus votos do primeiro para ele, e aí a gente sabe como é que funciona a política. Eu levo meus votos, eu assumo apoio, mas eu peço a Secretaria X, a Secretaria Y, eu não vou lá para Paris, né, como foi o Ciro Gomes na eleição de 2018. Então, esse resultado, ele já é natural, não é surpresa as pesquisas trazerem rejeição para quem está no governo, seja qualquer cargo, né? Seja para prefeito, quando existe eleição municipal, seja para governador, que está tendo agora, mesmo caso vai para o presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo é pedra, ele está sendo vidraça, assim como Moisés é aqui em Santa Catarina. Na pesquisa da Jovem Pan News Mapa, um detalhe diferente, que a rejeição ela está maior no candidato do PT, o Décio Lima, com 45,1%. Moisés, na rejeição da pesquisa Mapa Jovem Pan da semana passada, fica em segundo, mas bem distante. Está contrariando aquilo que eu estou dizendo aqui, vocês estão percebendo, com 17,4%. Então, nem sempre a pesquisa reflete a realidade. E essa pesquisa da Jovem Pan News Mapa, ela trouxe todos os candidatos que apoiam Jair Bolsonaro ou que assumem a candidatura em números bem expressivos. E o Vinícius falou bem, onde a pesquisa é feita, né? Porque ela é por regiões, então não teve só entrevistado aqui, ela tem que ter em todas as regiões do estado, mas em regiões. Aí você pega a Grande Florianópolis, são quantos municípios? Você pega o sul, de Imbituba até o extremo sul, são 43 municípios. Então, no sul, tá, mas no sul, em Criciúma, a mim tem mais votação do que o outro. E aí? Então, analisem como a gente está trazendo dados para você refletir. Não estou querendo dizer que você tem que acreditar na minha opinião. São dados para você discutir, para você pensar. O Amin aí aparece em terceiro com 11,8%, Jorginho Melo em quarto com 10,6% e o Jean bem lá em último, praticamente sem rejeição, 3,6% na pesquisa Jovem Pan News Mapa. Não é a que o Marcelo anunciou lá na abertura da pergunta. Agora, outro ponto importante é que eles perguntaram a avaliação do governo Moisés. O governo que já aconteceu, que está acabando agora em dezembro. 33,7% consideram ótimo e bom, com 31,1% ruim ou péssimo. Então veja o equilíbrio entre ruim e péssimo para ótimo e bom. Praticamente o empate técnico de opinião do que foi o governo do Moisés está acabando aqui agora. Teve o caso dos respiradores, 33 milhões, não se recuperou, apenas 19, e está na justiça, e ele diz que não sabia, que não participou. Todo esse processo volta agora na campanha eleitoral. Inclusive, né, esse assunto eu vou deixar para depois, que era a questão de apoio, né, que a gente ainda vai falar sobre isso. Inclusive, eles agora se brigam, né, entre campanhas, porque um fala mal do outro, aí um pede para retirar a propaganda eleitoral do ar, porque agora a propaganda no rádio e na TV está acontecendo, e esses números certamente já refletem, embora a rede social hoje, a meu ver, ela avança muito mais, ela capitaliza muito mais o eleitor do que a própria propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Porque antes você via a proposta ali, né? Hoje a rede social traz um número muito maior de informações, elas estão impulsionadas ali com toda a regra eleitoral. Então, a meu ver, essa rejeição não é novidade, mas eu trouxe a pesquisa da Jovem Pan que diz que a rejeição ela é maior nos candidatos do PT. Então, talvez isso também reflete aquilo que eu falei anteriormente, que o estado de Santa Catarina não tem cultura de eleger candidatos de esquerda. E para você, Vinícius, o que isso representa? Eu acho que o que o Thiago colocou aqui, eu já tinha aberto um parênteses antes,
Eu acho que essa colocação do próprio candidato do PT, o Décio Lima, eu acho que ele sai mais prejudicado nessa questão da rejeição. A gente está aqui discutindo, o Thiago trouxe aqui outra pesquisa, a gente está discutindo aqui uma pesquisa também do Instituto Tulipa, mas em ambas, o Décio Lima aparece como um dos candidatos com a maior rejeição. Embora nessa daqui, o Moisés aparece em primeiro. Nenhum deles muito à frente dos outros candidatos, né? Ambos ali, tanto o Moisés quanto o Décio Lima, aparece ali com 17%, os dois candidatos. O Décio com 14%, o Moisés com 17%. Mas entre os candidatos que estão mais à frente nessa mesma pesquisa, na disputa por votos e não pela rejeição de votos, dos três primeiros, o que tem a menor rejeição é o próprio Jean Loureiro. Então, o que pode mostrar sim, dependendo dessa pesquisa, é que o Jean Loureiro tem tudo a crescer ainda mais nessas eleições. E o Jorginho Melo já aparece com um número não tão bom quanto o do Jean Loureiro, que daí ele já envolve ali um número de 8,26%. O candidato e senador, né, atualmente está no cargo ainda de senador, agora saiu para ser candidato, mas até então, no início desse ano ainda, era o senador da República, o Amin. Muitos catarinenses conhecem já o histórico político do... Já foi governador, né? Já foi governador, já teve um passado bem grande aqui em Santa Catarina. Ele aparece com uma rejeição de 9,95%. O que me parece que é essa rejeição não só aos candidatos, mas sim à política em si. Porque esse número aqui, eu acredito que não é algo que alguém tem contra o próprio Décio Lima. Esse número, a gente não tem visto algo contra, alguma campanha política contra o próprio Décio Lima. Mas sim, essa cultura que se tem, talvez, dá para se dizer que é uma cultura em Santa Catarina, de não ter eleito até então nenhum candidato ao governo do estado do PT, e também essa rejeição que assim, aqui em Santa Catarina é muito forte ao próprio Partido dos Trabalhadores com a figura do ex-presidente Lula. Essa figura Lula aqui em Santa Catarina está com a imagem muito manchada aqui para os catarinenses. O bolsonarismo aqui em Santa Catarina, que na pesquisa mostra que o Bolsonaro com 51% das intenções de voto, embora o Lula apareça em segundo nas intenções de voto aqui em Santa Catarina também, não diferente do restante do país, mas a gente ainda tem 51% das intenções de voto aqui em Santa Catarina são para o Bolsonaro. Então, o que mostra que, obviamente, essa rejeição vai ser enorme para qualquer candidato que for aparecer o nome ao lançar o nome do PT. Um exemplo que a gente tem aqui também é a rejeição que a gente tem dos senadores. Eu trago aqui a rejeição ao Senado e é o maior exemplo que a gente tem disso, Dário Berger. Dário Berger é o candidato ao Senado que tem a maior rejeição, com 8,52% dos votos. Ele, por acaso, é o candidato do PT? Não, mas está lá como um dos candidatos apoiador do Lula. Então, isso, por mais que o Dário atualmente já estava no mandato de senador, tinha tudo para ser um candidato ao governo do estado, mas o MDB a gente sabe que não deu a vez para ele, porque o MDB queria sim se aliar ao atual governo e fazer uma coligação. Ele não teve espaço, brigou com o partido, foi para o PSB, lá no PSB ganhou espaço, achou provavelmente que ia ser candidato ao governo do estado, não deram espaço também, fizeram coligação com o PT e atualmente é candidato ao Senado como o candidato do Senado do Lula. Ele está ali pedindo voto para ele e está pedindo voto para o Décio e está pedindo voto para o Lula. Essa rejeição que o catarinense está atualmente com o Lula, com o Partido dos Trabalhadores, traz essa rejeição para quem for pedir voto para o Partido 13 e isso vai manchar ali. E essa questão, como o Thiago falou, de quem está no partido, quem está atualmente no comando do Estado vai ter o nome mais visto, é o nome mais lembrado também. Então, atualmente, dificilmente todos os catarinenses sabem quais são todos os candidatos. Acho até difícil todos os catarinenses saberem qual é o nome, infelizmente, do atual governador. É uma pena, mas é uma realidade do brasileiro. Não é só do catarinense, é do brasileiro no geral.
Então, qual é o atual governador? Eu não voto no atual governador, por quê? Tem a questão dos respiradores, vai ter, entre outras questões, que ele se lembra agora. Ele não vai se lembrar o que o Amin fez de errado, ele não vai se lembrar do que o Jorginho fez de errado, porque ele provavelmente não acompanha também. Ele vai lembrar, talvez aquele cara que vote no PT tem uma rejeição contra quem o Bolsonaro apoia. A quem é o candidato do Bolsonaro é o Jorginho. Também não voto no Jorginho. Não voto nele. Claro que aqui ele está dando apenas a opção de um candidato, que ele não vai votar em opção alguma. Mas o que mostra essa rejeição aqui, na minha opinião, é a rejeição que o catarinense tem hoje para o PT. Porque em ambas as pesquisas que a gente trouxe aqui, o PT aparece como na cabeça ali, como dos mais rejeitados em Santa Catarina. Ou em primeiro ou em segundo lugar, né? Ou em primeiro ou em segundo. Ou muito na frente, ou ali com 17%, 14%. Embora a pesquisa traga o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, com 51% das intenções de voto em Santa Catarina, os candidatos que levam o nome do chefe do executivo em suas campanhas, Jorginho e Amin, ainda não tiveram os seus nomes disparados entre os eleitores. Por quê, Thiago? Divisão de votos, né? Não tem outra explicação, Marcelo. Eles estão dividindo votos entre si, né? Aquele que mais quer pegar eleitor do Bolsonaro, porque 51%, já teve pesquisa que mostrou 57%. Pedir voto do pessoal da esquerda não vai compensar nesse momento, porque eles se uniram, fizeram uma grande frente ampla, porque sabiam que se dividisse voto seria pior, embora tenha partido PCO, né? Que está disputando também. Outros, mas 0,2, 0,2, 0,2, então a pontuação muito baixa. Então esse é o caminho. Inclusive Jean Loureiro, que a gente falou agora há pouco, nas primeiras propagandas eleitorais do rádio e da TV já aparecia pedindo votos, escancarava apoio ao governo Jair Bolsonaro e à reeleição do presidente. No entanto, Jorginho Melo entrou na Justiça, no Tribunal Regional Eleitoral, pedindo a remoção e foi acatado esse pedido. Ele não pôde mais se mostrar como apoiador, embora, já deixou claro, está lá, né? Agora a pergunta que eu faço é, nesse segundo turno, como que vão se comportar esse grupo? Porque a gente tem Jean Loureiro, Esperidião Amin e Jorginho Melo, que, na meu ver, Jorginho Melo e Esperidião Amin perderam a grande chance de fazer uma coalizão, né, para buscar uma força aqui no Estado. Porque seria realmente a grande força, sem sombra de dúvidas, do presidente Jair Bolsonaro. Seriam os dois a grande força. União Brasil, Bolsonaro já rejeitou lá, né, ele não entrou nesse partido. Então, ficaria meio difícil, acho talvez que Jean, com certeza Jean nem abriria a campanha eleitoral no rádio e na TV com esse apoio, porque a grande força ampla seria o PP junto com o PL. Mas não deu certo, o casamento ficou no namoro, não deu casamento. Agora a gente está aí vendo ele se degladiando, buscando o voto do eleitor do Bolsonaro aqui em Santa Catarina. A grande surpresa vai ser o segundo turno, né? Se for o Jean Loureiro junto com o Moisés, o Jorginho Melo e o Esperidião Amin vão ter que pedir, né? Pedir pires, como a gente chama, para o Jean Loureiro, que vai poder tranquilamente, né, disputar sem acatar, sem aceitar as subordinações que o PP e o PL podem pedir. Porque, vejam bem, o eleitor do Bolsonaro não vai votar no Moisés. A gente tem o histórico, embora o Moisés peça, diga que também apoio, é muito difícil. O histórico mostra, né? Destoa, são cores diferentes, é a água e o óleo, né? Depois da eleição ficou claro, Daniela Rainer que o diga. Inclusive, fica a questão do Partido dos Trabalhadores, como que vai se comportar no segundo turno aqui em Santa Catarina. Porque na campanha do Décio Lima, na TV e no rádio, inclusive na rede social também, ele traz um trechinho de todos os seus opositores. E diz o quê? Todos esses apoiam o Bolsonaro. Eu sou diferente. Eu apoio o Lula. Então, o Moisés está nesse joio, o Moisés está dentro. A gente sabe que a política é volátil, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Mas no segundo turno, tendo larga vantagem de qualquer um deles se sobressair ao outro
Sem ter apoio, o governo fica mais fácil. É assim que eu acho que a política tem que ser feita. As coalizões, a meu ver, atrapalham os governos, porque você fatia depois e aí fica mais difícil, né? Eu acho que o trabalho que tem que ser feito depois é no legislativo, de buscar a maioria para apoiar os seus projetos e buscar o seu apoio enquanto o legislativo. Agora, no executivo, enquanto o governo puder ser menos envolvido, menos amarrado, e a gente vê que em Santa Catarina as duas frentes que estão sobressaindo podem muito bem ter essa vantagem, porque são realmente situações distintas, é realmente uma polarização. Aqui em Santa Catarina a gente está vendo realmente isso, né? Que vai se construir aí, né, duas frentes muito grandes para concorrer, uma mais voltada para a direita e outra à esquerda, embora Moisés não seja esquerda, estou dizendo que ele é esquerda, mas os apoiadores de Bolsonaro, aqueles mais ferrenhos, os que eles chamam de bolsonaristas, certamente não vão votar no Moisés. Vinícius. Então, eu acho que o que aparece aqui, pelo menos do candidato, começando pelo candidato Amin, esse apoio um pouco que me parece forçado. Ele não tem o apoio de todos os prefeitos. Santa Catarina tem muitos prefeitos pelo Partido Progressistas. Um exemplo, o melhor exemplo que a gente pode dar, na verdade, é aqui, na nossa própria cidade, Garopaba. O nosso atual prefeito já disse abertamente, ele é do Partido Progressista, mas o apoio ao candidato do governo dele é o atual governo do estado, o Moisés. E aí eu acho que a mim, vendo que não tem esse apoio, não tem o que ele acreditava que ia ter, pelo número que eles alcançaram nas eleições, talvez teriam um bom resultado, como o governo do estado não está conseguindo, eles têm que ter planejamento, têm que ter outras estratégias. E uma das estratégias deles é sim se agarrar em outro padrinho. Ninguém quer assumir o filho feio, óbvio que não. O único que assumiu aqui até então, porque é o que vai alcançar o voto dele, o pouco dos votos que ele está conseguindo é pelo padrinho dele, é o próprio Décio Lima. Se hoje ele alcança votos, ou também tem a rejeição, é pelo próprio padrinho dele, mas o Amin, ele está buscando isso. Porque se for a gente considerar o passado do Amin, o catarinense já votou na eleição passada por tudo aquilo, contra tudo aquilo que já acabou, tudo aquilo que já passou. O catarinense já não quer mais aquele passado. Tudo aquilo que já aconteceu, ele já botou um ponto final, assim é o que a gente acredita que aconteceu nas eleições passadas. E o que está acontecendo agora nessas eleições não é nem uma vírgula diferente das eleições passadas. O Merizio, faltando poucos dias para as eleições, fez uma campanha também, fez uma chamada para todos os catarinenses dizendo que ele era o candidato do Bolsonaro. E aí depois veio o Moisés dizendo, não, eu sou o candidato do Bolsonaro. Que era mesmo, né? E era mesmo, de fato era mesmo. Mas ficou os dois naquela briga. E hoje está essa mesma briga, está o Jorginho e o Amin. Que nesse caso é o mesmo que aconteceu com o Moisés. Nesse caso, de fato, o candidato do Bolsonaro é o Jorginho. É o Jorginho. Aí aquela questão que é a pergunta principal. Por que, embora o Bolsonaro tenha 51% das intenções de voto, os dois não dispararam? Na minha opinião, é porque aquele ponto que eu já coloquei, que o catarinense quer colocar um ponto final. Tá bom, o que vocês já fizeram, tá legal, já fizemos. Agora a gente quer mais, a gente quer algo mais. E não me parece que o Jorginho e o Amin são esse algo novo. Talvez o algo novo seja o Jean Loureiro. Talvez o Jean seja o algo novo. E talvez o Moisés também já não seja mais o algo novo. Então, essa pesquisa tem mostrado um pouco isso. Se de fato vai ser esse o resultado, a gente não sabe. A gente só vai saber no segundo turno, é o que a gente acredita. Mas o que me parece aqui é que ainda, por mais que eles tenham um padrinho forte dentro de Santa Catarina, isso não vai dizer muito sobre o resultado diferente das eleições passadas, que foi um voto com protesto, foi o voto que o Moisés entrou nessa onda e foi eleito assim. Mas os dois terem esse padrinho forte, que é o Jair Bolsonaro, a mim eu acredito que ele poderia estar fazendo uma campanha diferente, falando sobre o que ele já fez de bom para Santa Catarina, e o que vai fazer ainda melhor,
pela experiência que ele tem. Mas não, ele preferiu se agarrar ao Bolsonaro e fazer uma campanha só ao lado do Bolsonaro, acredito eu que já pensando no segundo turno em apoiar o Jorginho. Porque, só me permite, Vinícius, talvez a gente possa ter a onda 22, né, que é o número agora atual, né? Porque foi a onda 17 que a gente tanto falou, né, em 2018. Você estava comigo lá na apuração, né, na Rádio Comunitária de Garopaba, onde foi uma surpresa, na verdade, não só para nós, para todo catarinense, o voto de legenda, né? Então isso pode se repetir, né? Isso pode acontecer. Então, o que me parece é que o movimento, essa estratégia do Amin, é mais um movimento já pensando no segundo turno. Porque eu não vejo proposta. Desses candidatos atualmente que a gente tem do governo do estado, a gente tem mostrado poucas propostas. Pouquíssimas. E isso, infelizmente, para o catarinense, é péssimo. O que eu quero saber? O que eu quero saber do Amin pensa sobre a educação? O que o Décio pensa sobre a educação? O que o Moisés pensa que vai fazer de melhor para a educação, para a saúde? A gente quer falar sobre saúde com Moisés. O que tu vai fazer diferente do que tu fez na saúde nesse teu mandato? O que vai ser? Eles estão mostrando isso. Eu, pelo menos, o que eu tenho acompanhado, pouco. Muito pouco. Esperamos que nesses próximos dias, estamos chegando mais próximo das eleições, o catarinense quer ver mais. Caso contrário, eles não vão crescer, na minha opinião, se continuar dessa forma. A não ser que aconteça o voto por legenda, que também a gente sabe que não está descartado. Nestas eleições, está cada vez mais comum percebermos candidaturas coletivas em Santa Catarina. Para os cargos de deputado federal, são 3 neste formato. E para o pleito de deputado estadual, são pelo menos 6. Quais os benefícios que o eleitor catarinense tem com essas candidaturas? Começamos com você, Thiago. Tem que ser sincero? Nenhuma. Porque você veja bem, né? O candidato sou eu. Eu é que vou aparecer na urna, eu que, se for eleito, é que vou receber o dinheiro pelo pleito, né? Para governar não, porque não... Nesse caso, são legislar. Eu que vou receber, seja na esfera federal ou aqui em Santa Catarina, e se isso existe por todo o Brasil, né? Uma pauta da esquerda. A maioria, a pesquisa que o Vinícius fez a fundo, são candidatos da esquerda que estão nessa nova ideia que ela não é aprovada, ela não é reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, muito menos pelos tribunais regionais. É um único candidato com várias outras pessoas atrás, que vão ser os cabos eleitorais, nada mais isso, porque o santinho vai ser único, né? Eu não vejo nada diferente do que a gente tem hoje, porque o que se espera de alguém que vá representar a população é que depois de eleito, ele represente todos, independente de quando... eu tive 200, 500, 1000 votos, mas vamos pegar um município, se eu tive 1000 votos, são 15 mil eleitores, e 20 mil moradores, população, eu vou governar para todos. E todos podem ir no gabinete, ou pelo menos devem ir, cobrar, reivindicar, pedir, apoiar. A meu ver, a candidatura avulsa traz ainda mais seleção, ainda mais seletividade a um país que busca cada vez mais a disparidade. Ou eu estou errado? Ou a gente ainda não está lutando hoje contra o racismo, contra a homofobia? Ou não existe isso? Claro que existe, está aí. E quando você seleta, você, a meu ver, busca ainda mais diferenciação. Porque agora é o feminismo, é o homossexualismo, é a questão racial. Essas minorias, se é que elas são, porque a população brasileira, a maioria se considera negra ou parda, não são a minoria. Claro que economicamente falando, você pega as universidades e você vê poucos negros, a maioria são brancos. Existe um descompenso nisso aí, a gente precisa rever essas questões. Mas não é na seleção que a gente vai ter. Então por que esse grupo, né, não é
ao meu ver, não é mais do mesmo. Por quê? Porque esses outros que vão, eu sou de uma candidatura coletiva. É um candidato e outros 4 que se dizem, ou 4, 5 ou 6, são vários, né? Não tem limite, né, praticamente. Nada mais são do que cabos eleitorais. Se o titular da vaga, o Vinícius é o titular da vaga, eu e o Marcelo somos a chapa coletiva, né, junto, nós vamos fazer apoio a ele. Eu vou ser cabo eleitoral ele, o Santinho vai ser no nome dele, a urna vai ser ele que aparecer. Se ele for eleito, é ele que vai legislar. Claro que nós vamos palpitar, mas todo eleitor pode fazer isso. Os cabos eleitorais podem fazer isso. Não é para depois ele sentar lá e fazer o que ele quiser. Mas ele precisa se afastar. É convidado para ser secretário, vai deixar a vaga. Não somos nós que vamos assumir. Vai ser o suplente, o segundo mais votado da legenda, né, do coeficiente eleitoral. Então não tem benefício, respondendo a tua pergunta, a meu ver, eu não encontro. Nesse momento eu não encontro. Talvez o que esse grupo poderia estar pensando, e aí eu sou a favor, seria a candidatura avulsa. Porque não é democracia que a gente está falando. Isso aqui não é uma democracia, embora os atos inconstitucionais do Supremo, ainda se prevalece a democracia, por enquanto. Mas o candidato está atrelado a um partido político. Mesmo querendo ser... Como é que é o nome daquele? Pablo Marçal? Que era o pastor que é... Acho que é Marçal mesmo. Marçal, né? Está aí sofrendo, ele teve que se... Poderia lançar uma candidatura avulsa, ele teve que se vincular a um partido político, e aí no partido político tu se adequa às regras do estatuto, né? O estatuto do PT, por exemplo, traz que os deputados e quem trabalha no gabinete de um deputado tem que devolver uma parte do dinheiro para o partido, aí não é rachadinha, mas está lá no estatuto do próprio Partido dos Trabalhadores. O deputado recebe 30 e poucos mil reais, uma percentual ele tem que dar ao partido. E não é só o PT não, tem vários outros partidos, inclusive de direita, de centro, de tudo. Então, se é uma democracia, antes de eu poder ser candidato, que nós temos o direito de votar e ser votado. De votar, nós temos o dever. E conseguimos ir a qualquer momento. A não ser que você não esteja na sua zona eleitoral e agora tem o tal do voto em trânsito. Mas, de ser votado, não é um direito que eu tenho. Eu preciso do crivo do partido, dos filiados, aficionados, cabrestriados, onde eles veem um único foco. Se eu fui de outro partido e cheguei ali agora, vejo o caso do nosso senador Dário Berger, que esteve aqui em Garopaba, nós cobrimos, teve matéria, seria o candidato ao governo do estado e depois não conseguiu vencer dentro do partido. O PSB não tem força em Santa Catarina, embora o PT nunca tenha conseguido colocar governo do estado, eleger o chefe do executivo, mas tem um número grande de filiados e esses filiados é que foram a maioria e não deixaram ele ser. Não estou dizendo que o Décio não é um bom nome para o PT, se comparando com o Dário Berger. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você não tem o direito de votar e ser votado. Então, a meu ver, ao invés de criar esse grupo, que como está na nossa tarja aí, ele não é reconhecido, tudo bem, o eleitor vai poder escolher, não tem problema. Ele vai votar esse grupo vai conseguir, né, ter o seu eleitorado, trabalhar, falar com a sua frente, conversar com a sua comunidade, ou se é uma pauta, você representa isso, ou representa aquilo, ou representa aquilo outro, eles vão conseguir falar. Mas em surtir efeito geral, nós não temos. Em contrapartida, se pudéssemos ter a candidatura avulsa, qualquer um desses que estão nessa candidatura, como é que é o nome que chama? Coletivas, poderiam ser candidatos por si próprios. Teríamos um exagero no país? Talvez teríamos. Mas se é democracia, que vale um, que vale dois... A gente hoje, com as legendas que temos, com o número de partido que temos e com esse filtro que tem, porque você não pode ser votado, você tem que primeiro ser votado pelos filiados do partido, saber se o presidente do partido vai assinar a tua filiação, que eles guardam de ficha na gaveta,
antes do cara poder ser candidato, não está no gibi. E, mesmo assim, você pega aí, vai lá no site do Tribunal Regional Superior, vê eleições passadas, quanto que candidato a vereador, deputado tem uns com 1, 2, 3, 4, 5. Tem um que não tem nem o seu voto. A questão feminina, mais ainda, na eleição 2018, tem investigação ainda rolando sobre laranjas, mulheres que cederam seus nomes, o partido é obrigado, mas elas cederam seus nomes a concorrerem. E tem prestação de conta, tem assessores ganhando 15, 18, 20 mil reais durante a campanha, com 10, 15, 20 votos, 100 votos, 200 votos. Então, a meu ver, voltando à resposta da tua pergunta, eu não sinto efeito prático nessa modalidade. Respeito é um direito, vão conversar com o seu colégio eleitorado, vão conversar com aqueles, se é uma pauta XYZ, eles têm que conversar, mas eu acho que o caminho seria outro. Seria a candidatura avulsa. Inclusive, uma pauta que o presidente Jair Bolsonaro tentou e não conseguiu vencer no Congresso. Vinícius, você vê vantagem? Então, Marcelo, levantando o ponto, eu acho bem interessante, na teoria, o que se levanta com as candidaturas coletivas. O que é, de fato, a candidatura coletiva? Você que para um tempinho para assistir a sua televisão, ou está ouvindo rádio, e de vez em quando aparece lá, Joaninha, agora está aparecendo os nomes, na verdade, mas aparece lá, Joana, coligação, educação. Aí atrás da Joana tem mais 5 pessoas atrás. Essas aí são as candidaturas coletivas que a gente está falando. E por que eu acho legal? Porque eu acho legal que essas candidaturas coletivas, elas já saem com a bandeira. Assim como tem muito candidato individualmente que já lança sua bandeira, eu vou lançar minha candidatura contra, sei lá, a favor, na verdade, a família, a pátria, a Deus e não sei o quê. É uma bandeira dele. Ele colocou a bandeira dele e é justa. E o eleitor que acha aquela bandeira justa deve votar nele, porque esse cara pensa como eu penso e é nesse que eu tenho que votar. Ou estou errado? É assim que tem que ser. E nesse caso aqui, as candidaturas coletivas, eu já coloco ali o tema delas. O tema delas, eu vou lutar pela educação. Candidatura coletiva, educação. Claro que não são esses os nomes, eu estou exemplificando aqui. Fictícios, né? Fictícios. Vinícius, vou colocar Vinícius, coligação, saúde. Vinícius, coligação, esporte. Então isso quer dizer que aquela coligação daquele candidato com outras pessoas, é uma candidatura que vai brigar por aquilo, caso eleito. E aí, por que agora está aparecendo os nomes e antes não estava aparecendo? Porque a partir de agora, começou a ser colocado pelo TSE os nomes que devem ser de cada candidato individualmente. Então, antes, ali, quando a gente pesquisava logo no início, aparecia só o nome da coligação. Agora, de fato, a gente tem visto o nome dos candidatos. Então, hoje eu encontrei o nome dos candidatos e aí eu encontrei, por exemplo, nós temos ao governo federal, são um candidato, mais os outros colegas, né? Mas é um candidato... Deputado, né? Deputado federal. Deputado, isso. Um candidato a deputado federal, pelo PV, e outros 2 pelo PSTU. Aos cargos de deputado estadual, é um pelo PSTU, um pelo PSD, um pelo PT, um pelo PSOL e 2 pelo PT. Eu acho que eu errei aqui um número aqui, mas são 2 pelo PT, o outro que eu acredito que eu anotei errado. Mas são 4 por partidos de esquerda também, e são todos, na verdade, todos os 6 por candidaturas de partidos da esquerda, e isso não tem nada de errado. Isso mostra, claro, que os partidos de esquerda têm essas questões sociais, que envolvem discussões em grupo, não que a direita não faça isso, mas envolve mais essas discussões em grupos, essa participação popular um pouco a mais do que a própria direita, e isso a gente tem que reconhecer. Então, isso envolve esses movimentos. Aí vai na questão para o eleitor. O que isso quer dizer? Como o Thiago falou, nada. Por quê? Porque caso eleito o Vinícius do esporte, quem vai tomar as decisões, por mais que eu faça a minha coligação coletiva com o Marcelo e com o Thiago,
Se eu, por acaso, vamos supor que eu vou votar uma emenda parlamentar lá, ou eu vou pedir uma emenda parlamentar para Garopaba, mas o Thiago, ele também fez a eleição comigo, ele era uma das pessoas que participava comigo na candidatura coletiva, ele diz, não, Vinícius, essa emenda tua tem que ir para Imbituba, não para Garopaba. O que vale é a minha palavra. O Thiago e o Marcelo, eles podem, os dois, na verdade, pensarem que tem que ir para Imbituba. E eles são maioria. Mas se eu achar que tem que ir para Garopaba e eu não querer escutar os dois, eu vou tomar a minha decisão. Então, na teoria, a ideia é muito bacana. Na prática, o resultado é muito pequeno. Aí vai aquela questão o que vai ser feito com dinheiro público. Com dinheiro público, na verdade, também nada, porque o dinheiro também só vai para um candidato, caso eleito, né? Então vai só para um deputado estadual. Claro que depois de eleito, ele pode colocar todos aqueles colegas dele como assessores. É certo? É errado? Cabe aos nossos parlamentares criarem leis sobre isso. Dizer qual é o limite disso. Porque questionado o TRE simplesmente disse que não pode falar sobre isso. Porque o TRE discute eleições e candidaturas, na verdade, individuais. Não existe ordenamento jurídico a respeito disso. Zero. Então, tudo que a gente fala agora sobre candidaturas coletivas é simplesmente uma ideia bacana, pode ser bem aproveitada, caso sendo feito com boas intenções, só que, na verdade, o resultado prático, na minha opinião, eu acredito seja bem pequeno. Até como exemplo disso, a gente tentou fazer uma matéria sobre isso, e o resultado que a gente tem é que muitas dessas candidaturas que a gente teve nas eleições municipais, hoje já são chapas divididas. Tem candidatos a vereadores que ganharam as eleições, que agora são candidatos também ao governo do estado, ao governo federal, que agora estão divididos. Mas eles não pensavam iguais? Eles não estavam numa candidatura coletiva? Se eu estou numa candidatura coletiva com o Thiago, é porque eu penso igual a ele quando se fala em esporte. Não é só porque a gente gosta de esporte. Não, eu tenho que pensar igual o Thiago. Porque a gente vai falar aqui como candidatos e brigar por pautas parecidas. O meu voto é o voto do Thiago. Ah, mas a gente está lá para discutir melhor. Não. Para discutir mais, existem mais outros tantos deputados. Por isso que não é só um deputado só, né? E com relação a essa questão da coletividade, se for para depois elencar, colocar lá no gabinete esses apoiadores, que são os conglomerados da candidatura coletiva, né? Também fica a pergunta, porque o assessor teria que ter o conhecimento em determinada área, né? Um em comunicação, que vai ser para assessoria de imprensa, o outro na parte jurídica, né? E se essas pessoas não têm formação nessas áreas, aí mesmo que não justifica, né? Elencar alguém dentro do gabinete que não tenha capacidade para exercer aquela função. O Twitter Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o desbloqueio das contas dos 8 empresários bolsonaristas que trocaram mensagens no WhatsApp em defesa de um eventual golpe se Lula for eleito. Em petição sigilosa enviada ao ministro do Supremo, a empresa apontou a possibilidade de ocorrência de censura. Tiago. Não é novidade, né? E o que soa estranheza é uma rede internacional, o Twitter tem sede não no Brasil, uma rede social mundial, mostrar para os nossos juristas, mais especificamente para a Suprema Corte, que ela mesma, porque o Alexandre o representa, fez um pedido, informou a rede social de forma que prejudica, contraria e vai à contramão da nossa Constituição. É o cúmulo do absurdo, para não dizer outra coisa. E o que chama atenção nesse caso, porque esse inquérito aí da milícia digital, da fake news, ele está desde 2019, está rolando. Como eles não vão achando crime,
eles deixam ele em aberto para na hora que tiver entrar. É o oportunismo, nada mais do que isso. E nesse caso agora, veio aquele fatídico... Primeiro, sigilosa, como é que a imprensa soube agora dessa decisão? Esses dados do Twitter, será que o advogado do Twitter mandou para o consórcio de imprensa? Está ali, o Marcelo leu, sigilosa. Não é sigilosa, nós estamos discutindo aqui, alguma coisa, alguém vazou. Então, vocês estão vendo o que eu estou querendo dizer de censura? Então, a censura está vindo de quem deve defender o contrário. E, nesse caso específico, o motivo que fez o Alexandre a pedir essa... Porque o Instagram já foi bloqueado, o Twitter, o Instagram não questionou nada, porque, obviamente, Marcos Zuckerberg e sua equipe não vai pedir questionamento. Né? Ele vai ficar quieto e vai deixar que realmente... A história mostrou isso, né? Você lembra? Tem o filme Rede Social. Agora, o Twitter já foi mais além. O Twitter questionou como deve ser. Mas vem cá, tal artigo, tal. Porque se ele acatar o pedido, embora seja decisão judicial, se incumpra, não se descumpre, mas ele precisa alertar. Mas está sigiloso, a gente não sabe qual é o artigo, mas já sabe que foi questionado. E vazou, assim como vazou as conversas dos empresários que o Guilherme Guilherme Amado, jornalista do Metrópolis, trouxe. Mas vocês lembram? A grande mídia talvez tenha memória curta. Mas vocês lembram que o Luciano Hang ligou para o Guilherme Amado e questionando, porque nessa conversa o Luciano Hang não estava mais, porque já havia um vazamento meses atrás e ele deixou de contribuir ali, de conversar, de trocar ideia. E nesse caso fatídico que dizem que um empresário iria pedir o golpe caso o Lula ganhasse, mas todos contrariaram, não houve ninguém aplaudindo, apoiando, dizendo que sim, vamos, não houve isso, né? E seria um outro crime, porque tem vazamento de um grupo privado, então não ficou claro, o Guilherme Amado não disse quem é que vazou para ele ou se ele faz parte do grupo, mas ele abre a matéria dizendo que há meses acompanhava, monitorava. Então, quer dizer, há meses ele monitorava, acompanhava e não encontrou uma vírgula de crime. Então, ele estava no mesmo oportunismo que o próprio inquérito da milícia digital, esperando algo acontecer. Presunção, não existe a presunção do crime. Eu não posso ser preso por pensar em fazer um crime. Só é crime se agiu. Claro que em alguns casos, nesse caso específico, a Constituição proíbe atos de apoio ao nazismo, né, de aplauso à ditadura, enfim. Mas a gente volta a dizer que não houve, não teve. Mesmo assim, não tendo vazamentos criminosos, prints criminosos, o Luciano Hang gravando a ligação, expondo na imprensa nacional, mas não foram todas que divulgaram, só divulgaram que ele foi preso, que houve a operação, que a Polícia Federal foi em vários lugares, mas essa ligação que ele fez e o próprio Guilherme Amado diz, não, eu não falei o teu nome, eu não disse que tu foi, mas na arte que abre a reportagem está a foto do Luciano Hang. A foto do Morongo e de um outro empresário que é o dono do restaurante, rede de restaurantes Coco Bambu. Mesmo, vejam bem a gravidade, mesmo ele não estando elencado naquela conversa da referida matéria. A matéria diz que ele está no grupo. E o Luciano Hang gravou a conversa e o Guilherme Amado confessou isso. Mas não basta para o Alexandre de Moraes ele confessar isso. É preciso, dias depois do áudio vazado, da ligação vazada, pedir ao Facebook e outras redes sociais o bloqueio. Por quê? É preciso se perguntar por quê. Será que é porque o Luciano Hang, de todos que estavam no grupo, é o que tem mais alcance? É o que apoia mais o
presidente Jair Bolsonaro para a reeleição? Será que é por isso? Não há outra explicação, porque de todos ele é o mais ativo na rede social. Ele é o que mais interage com a rede social. E me soa estranheza também às outras redes sociais, porque elas vivem disso. Ou os influencers digital não conversam com o seu público. A Anitta não interage com o seu público e não tem nenhum problema. Ela pode interagir da forma como ela quiser. Desde que não cometa crime, ela pode pedir voto para quem ela quiser, é um direito dela. E eu vou continuar aqui a defendendo enquanto eu puder. Mas é preciso haver um equilíbrio. Se não houve crime, se ele deixou claro que o próprio jornalista que vinculou a matéria deixou claro que não houve o envolvimento dele, mas houve um erro da edição que colocou a foto dele ali junto, por que ele continuar nesse inquérito? E mais grave ainda, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que recentemente assumiu o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem vai coordenar, né, como eu falei, homologar, organizar, fazer, divulgar a eleição, apurar os votos, pede que o apoiador de um dos candidatos que está na corrida eleitoral tenha suas redes sociais. Porque se a rede social do Luciano Hang estiver ativa, seja ela qual for, e ele infringir qualquer regra da justiça eleitoral, ela precisa estar ativa para esse crime ocorrer. Ou já estão tentando censurá-lo, bloquear, porque é censura pura. Talvez não se tinha tanta censura quanto na ditadura. Claro, não tinha rede social, era outra situação. Os jornais divulgavam receita de bolo quando o assunto era bloquear, era censurado. Existia um censurador para cada redação. O jornal era lido antes de ser divulgado, era extremamente horrível, não existia liberdade. Mas hoje o que a gente está vendo é uma repetição do passado. E se algo não for feito, se não houver um equilíbrio, e me soa estranheza, e eu parabenizei a SIG aqui de Garopaba, que foi uma das poucas entidades que se manifestou em apoio ao Morongo, pelo ato que ocorreu, inclusive ele esteve lá no 7 de setembro, né, em Brasília, junto com o Luciano Hang. Foi um dos motivos da coligação pediu a remoção, né, das imagens, foi o primeiro assunto, mas eu esqueci de comentar isso, Vinícius. Bastava, talvez o mais plausível, fosse a remoção das imagens nos materiais de propaganda eleitoral. Porque aí tudo certo, se foi filmado com dinheiro público da IBC, então nem o Bolsonaro nem ninguém. Mas pediu-se a remoção do vídeo do YouTube, a gente está discutindo outro patamar, outra coisa, outra realidade. Enfim, nada mais é do que censura pura o que está ocorrendo contra os 8 empresários, uma retaliação deles por o apoio pelo apoio explícito ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro. A decisão do STF seria censura, Vinícius? Olha, Marcelo, na verdade isso me deixa com mais dúvidas do que certezas sobre o nosso sistema, se é realmente democrático no Brasil. Será mesmo que todo esse processo está acontecendo em outros países também? Será que todos os líderes políticos que são ditadores e que têm redes sociais em seus países também têm as suas redes sociais cortadas? Será que em todos os países são assim? Faz uma pesquisa. Hoje eu dei uma olhadinha em algumas redes sociais que eu sei que são países com ditaduras e tá lá. A rede social dele tá aberta. Não sei. Mas por que um empresário que colocou sua opinião, e aí eu coloco aqui a discordar, que eu sou totalmente contra ter um golpe do que ter o PT de volta. Por mais que o que pode ter de efeitos contrários, eu acredito que se tendo um golpe de Estado, vai ser muito pior do que se ter o PT de volta. Porque com o PT de volta, em 4 anos, se a gente se manter uma democracia, tu pode tirar o PT de volta. Agora, tu tendo um golpe de Estado,
tu colocando todo um processo de ditadura novamente, como a gente já aconteceu. A nossa ditadura aconteceu assim, porque era para tirar o comunismo e tinha que tirar o Goulart e vamos tirar, e aí a gente daqui a pouco dá o espaço para vocês escolherem, e ficou bastante tempo e a gente não teve espaço para escolher. Mas por isso que eu sou contra. Eu sou contra se ter um golpe ou ter o PT de volta. Quem tem que decidir isso é o povo. Mas ali é uma opinião de uma pessoa e um grupo privado. Essa é a opinião dele. Ele não está levantando nenhuma bandeira discriminando alguém, ele não está agredindo ninguém, ele está dando a opinião dele. Tá certo, tá errado? Eu discordo dele. Você que está nos assistindo concorda com ele? Se você concorda, tudo bem, tu discorda de mim e isso é uma democracia, eu tenho que aceitar. O Tiago pensa diferente, não, ele acha que ele tem que dar essa opinião. Eu já acho que não, ele tem que refletir um pouquinho mais sobre isso que ele está pensando e quem sabe dizer, não, cara, não é assim, olha os efeitos que isso pode causar. Trabalha pelo teu presidente, quem é o teu candidato, e peça votos a ele. Claro, não vai chegar lá fazer o voto de cabresto no teu partido, na tua empresa, mas faça a campanha como tu pode fazer. Não pedir por um golpe. Mas, mais errado do que isso, mais errado do que dizer em um grupo privado, onde tu tá com teus amigos. Não acredito que todos sejam amigos ali, talvez conhecidos. Ou parceiros por compartilharem a mesma opinião empresarial. Mas tu tá ali, tu deu a tua opinião. Dificilmente alguém ali naquele grupo iria discordar também, muitos concordam, bota a opinião ali em cima. Já imaginou se tudo que a gente falasse num grupo da família virasse uma CPI? Se tudo que fosse falado num grupo entre pessoas do teu bairro fosse levado adiante? Tem muitas opiniões que a gente dá que muitas pessoas são contras. E é isso que a gente tem que entender. Nem tudo que eu falo, todas as pessoas concordam. Às vezes eu tenho opiniões bem erradas porque eu não tive a informação correta ainda. Às vezes quando eu digo que eu tenho informação bem errada, mas atualmente eu acho que eu estou convicto daquilo, eu estou certo daquilo que eu estou dizendo, até ter a informação correta. Talvez, por exemplo, do tal empresário citado aqui, se ele tivesse um pouquinho mais de informações a respeito daquele assunto, ele poderia mudar de opinião. Ou não também. Ele poderia achar que deve continuar assim. Agora, o que está errado nesse momento é, baseado na opinião de alguém, tu ir lá e tirar a rede social dela. Um terceiro, né? Um terceiro. Porque não é o cara que comentou, é um terceiro, né? É muito errado. Por isso que eu comecei lá no início dizendo, será que todos os ditadores têm suas redes sociais cortadas? Por que os empresários que pensam diferente, que pensa diferente desse juiz? Porque se ele fez isso é porque pensa diferente dele. Eles não estavam espalhando nenhuma fake news. Mas ele tem que ser imparcial, o juiz, né? Mas e aí? O que acontece? Quem nomeou ele? Não pode ele não pode basear o que ele faz pensando na opinião dele. Agora você falou, deixa ele, você faça a sua campanha do jeito que você... Mas ele faz a campanha do jeito que ele sabe fazer na rede social. Agora não pode mais. Não pode mais? Como é e que aí, ele vai fazer? Aí que está essa questão que eu digo, que é o que está errado. É onde está errado. O tá errado tu emitir opinião. Aí que tá, Marcelo. Se ele fosse lá, na rede social dele, no próprio citado Twitter, e colocado, eu sou mais o PT, o golpe militar do que o PT. Talvez aí valia a gente pensar em... No público, tu diz, em público, né? E retirar essas redes sociais dele. Pelo menos por um tempo. Porque, olha o que tu tá pedindo. Tá errado. Isso não deve se pedir. Mas tem gente que pisou a bandeira do Brasil, que é símbolo de patriotismo e é crime, e ficou tudo certo. E qual é a punição? Nenhuma. Qual é a punição? Eu acho que o principal erro é que a gente está num momento muito polarizado, em candidatos muito populistas, que estão dividindo a população, e o nosso STF, que era para ser uma mente que conseguiria amenizar esses problemas, parece que coloca mais lenha na fogueira. Para mim não parece, está acontecendo. Mas o que fica ali, é o que a gente não tem, eu não posso dizer, mas o que me parece, pelo menos, é que está colocando mais fogo mais madeira na fogueira. Calma aí, o que ele poderia ali... aconteceu numa rede social privada, eu não posso opinar. Porque não, na verdade o WhatsApp não é rede social, né? Ele é um aplicativo de conversa. Conversas, né? Exato. Ele joga, o próprio YouTube não é rede social, né?
Rede social é onde existe uma interação entre o Mas aí envolve aquela emissor. questão também tá num grupo ali de Sim, WhatsApp, claro, não sei é. como é que se caracteriza Mas isso. se tu for parar o Sim. conceito de rede social, o WhatsApp já não se enquadraria. Mas o principal erro ali, Marcelo, acho que não foi o comentário deles em si, embora estejam errados, mas o local, se fosse lá no próprio Twitter, valeria. Mas o que me parece ali é um instrumento para tirar o direito dessas pessoas de serem cabos eleitorais, que são cabos eleitorais, a gente sabe, muito forte, para um certo público. E não é público, crime ser cabo eleitoral. E não é crime. Eu sair pedindo voto para alguém não é crime. É um direito meu democrático. Mas o que me parece que está sendo tirado o direito desses brasileiros de dar a opinião deles. Aí tá errado. Eu agradeço aos jornalistas Tiago Pereira e Vinícius Pacheco pela participação. E nós voltamos na próxima semana com mais uma edição especial do nosso programa Eleições 2022. Obrigado pela companhia e continue acompanhando a nossa programação.